que eu vou me referir é que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. E destaco que as defesas, por meio das suas petições, argumentam que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar esta ação penal. O fundamento apontado é a ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os denunciados, consoante a regra claríssima do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Inciso 1º, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procurador-geral da República. É sabido que o primeiro pressuposto que um juiz deve observar antes de ingressar na análise da peça inicial, da denúncia ou de uma petição inicial é verificar se ele é competente. Isso é um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. Somente o juízo competente pode analisar uma ação penal e pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da competência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint, e, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam... A sociedade triunfa, não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, o presidente regressa a turma em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. A despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo o plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse ponto, mercê da questão preliminar anterior que foi abordada e que eu reafirmo por uma questão de coerência, essa posição de que o presidente da República, se está sendo julgado como tal, deve ir para o plenário, é o corolário lógico da tese fixada pela diminuta maioria no julgamento da QO, no julgamento da QO, no inquérito 4787. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, com as vênias dos que se manifestaram em sentido contrário e sem prejuízo da análise individualizada das condutas imputadas a cada um dos réus, eu julgo manifesta a ausência de correspondência entre as condutas narradas na inicial e o tipo penal do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, o que não permite outro caminho senão o de julgar improcedente a acusação no que tange à imputação do crime